Os últimos dias têm sido agitados para o presidente da China, Xi Jinping. O líder chinês recebeu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e na semana passada, Donald Trump também se encontrou com Xi. A última vez que o americano pisou em solo chinês foi em 2017, durante o primeiro mandato. E Pequim foi o personagem principal desses encontros, com uma situação macroeconômica confortável. Para falar mais sobre esses encontros, o que eles significam, eu converso agora com o Ciro Reis, que é o nosso colunista aqui do CNN Money. Ciro, meu querido, muito obrigada pela companhia. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Muito bom dia para você. Ciro, vamos lá, né? Agenda agitada para a China. Se a gente para poder pensar no início do tarifaço, os Estados Unidos acreditavam numa hegemonia, eu acredito que muito maior do que o resultado na prática que obteve diante do posicionamento encontrado da China. Afinal de contas, a gente teve Donald Trump indo até a China para conversar com Xi Jinping no final das contas. Hoje, as cartas na mão que Washington e Pequim têm, quais são as mais favoráveis nessa situação? Você trouxe uma análise excelente no seu blog e mostrando que Pequim tem uma grande vantagem. Que vantagem seria essa e por quê? Bom, em primeiro lugar, a vantagem da China é que ela se prepara há muito tempo para este cenário de mudanças. É como se a gente tivesse às vésperas do campeonato mundial e a China estivesse chegando para esse campeonato mundial com uma equipe mais bem preparada, que joga junto há mais tempo, com um grande entrosamento e um padrão de jogo inigualável. É mais ou menos essa a comparação que a gente pode fazer. Evidente que por ser um país com um comando bastante efetivo, Xi Jinping está no poder há exatos 13 anos e 2 meses. Então, é claro que você consegue estabelecer políticas de longo prazo e isso acaba sendo uma vantagem competitiva. Então, os Estados Unidos, evidente, ainda são uma grande potência, a maior economia do mundo. A Rússia é uma potência, mas desgastada pela guerra na Ucrânia, descapitalizada, com alguns problemas econômicos, depende da venda de petróleo para a China, para, digamos, fazer caixa. Então, cada um tem as suas cartas. A Rússia continua sendo uma grande potência nuclear, os Estados Unidos uma grande potência econômica, mas a China não só se transformou numa grande potência econômica, como tem uma capacidade militar muito forte, tem feito uma diplomacia mundo afora bastante efetiva. Então, embora cada um desses 3 grandes players, Rússia, China e Estados Unidos, tenham cartas na mão, a China tem mais cartas e cartas mais qualificadas. Pois é, Ciro, inclusive, se a gente parar para poder pensar, né? Bom, a gente sabe que a China compra petróleo com desconto, aí, petróleo, gás russo, enfim, com bastante desconto. Ainda tem a questão das cadeias aí de terras raras, que eles dominam, né, como ninguém no mundo inteiro. Tem um avanço em tecnologia, enfim. Até que ponto Pequim tem transformado, e aí eu te pergunto em relação aos últimos anos, né? Porque cenários geopolíticos a gente tem ali mexendo com a economia global há um bom tempo. Até que ponto Pequim tem transformado essas crises globais, por exemplo, guerra na Ucrânia, tensão no Oriente Médio, agora Estreito de Hormuz, rivalidade com os Estados Unidos, em ativos econômicos e que vem sustentando realmente essa situação de Pequim? Na verdade, fazendo uma outra comparação, a Rússia entrou em campo para fazer guerra na Ucrânia, os Estados Unidos entraram em campo para fazer guerra no Irã. Nenhum dos 2 países está saindo vencedor dessas batalhas que escolheu fazer. E a China, sem batalha nenhuma, sem guerra nenhuma, é a grande vencedora, porque é um país que está preservado, ao mesmo tempo em que assiste os movimentos dessas outras 2 grandes potências e entende como elas estão funcionando. Então, a China pode analisar, identificar falhas ou acertos dessas 2 potências e faz o seu jogo. É importante lembrar que a China é um país milenar, né? Então, ela usa isso, essa paciência, esse olhar de longo prazo a seu favor. E este balé diplomático que a China faz, ele é muito efetivo. O que eu estou chamando de balé diplomático? O Xi Jinping recebe o presidente Trump, poucos dias depois recebe o presidente Vladimir Putin. Entre uma visita e a outra,
É aberta uma feira Rússia-China, que é a 10ª exposição Rússia-China, para cooperação conjunta, divulgar produtos e soluções tecnológicos dos dois países. E esse balé inclui também o Vladimir Putin vai embora da China e nos próximos dias o Xi Jinping recebe o primeiro-ministro do Paquistão, que é uma, digamos, potência regional emergente, e não coincidentemente, o país que tem feito esforços para mediar o conflito Irã-Estados Unidos. Então, veja que eu estou fazendo essa alusão para mostrar que nada acontece por acaso na diplomacia e na estratégia chinesa. Inclusive, ao visitar o jardim secreto ali próximo à residência do presidente Xi Jinping, o Xi Jinping e o presidente americano estão passeando. Xi Jinping para diante de uma árvore e fala: esta árvore tem 280 anos, né? E isso foi entendido como uma alusão ao fato de que os Estados Unidos, um país muito mais jovem, está celebrando 250 anos em 2026. O Xi Jinping faz essa menção dizendo: mas essa árvore está aqui há 30 anos mais do que a existência dos Estados Unidos. Então, este balé que eu estou chamando diplomático, ele é muito inteligente, nenhum gesto do governo chinês, da diplomacia chinesa, acontece por acaso. E só para amarrar tudo isso, a primeira vez que eu estive na China, eu assisti uma palestra de um especialista em inglês que já morava na China há algum tempo, e a palestra dele, o nome da palestra era Como os Chineses Pensam. Então ele mostrava como o olhar chinês, a maneira dos chineses abordarem uma estratégia, uma visão, uma negociação é muito diferente. Ele dizia: os ocidentais chegam aqui na China já dizendo logo o que querem. Quero formar uma joint venture, quero investir, quero atingir tal meta. Isso é uma vantagem para os chineses, que nunca contam nada no primeiro encontro. Eles esperam, escutam e vão, ao longo dos próximos encontros, das próximas conversas, também se posicionando. Então, de alguma maneira, eles largam na frente porque eles já sabem o que o interlocutor espera dessa possível parceria ou negociação conjunta. E isso aí pode ter dado essa ampla vantagem, né, para a China também nesse momento com esse tarifaço. Pensando em tarifaço, quando a gente começou com o tarifaço, acho que o maior temor naquele momento era justamente essa guerra aberta entre Estados Unidos e China, né? Mas hoje, Ciro, na tua visão, o que pesa mais? Uma guerra aberta entre Estados Unidos e China, com esse tarifaço que foi para lá, foi para cá e segue até agora nesse momento, né, sem uma conclusão efetiva? Ou a gente permanecer justamente nessa guerra fria permanente, né? Com tarifas que vão e vêm, com barreiras ou não tecnológicas, sanções sendo colocadas e retiradas a curto interesse ali de cada lado, cadeias produtivas ali também sendo comprometidas ou sendo colocadas em jogo em negociações. O que pesa, qual que é o maior risco hoje para a economia global? Eu acho, me parece que é uma exacerbação desse cenário. Mas vejam que a China é quem está sempre tentando colocar mais água fria nessa fervura. Ela faz as suas advertências, este deve ser um mundo multipolarizado e não mais hegemônico, numa referência que os Estados Unidos não estão mais numa posição tão positiva, tão hegemônica como já estiveram no passado. Durante a visita de Trump, Xi Jinping foi muito claro que quer que a China seja vista como um igual dos Estados Unidos. Ele tem proposto, e nesse encontro com o Putin reiterou isso, ele sugere uma nova governança global, ou seja, mudança de parâmetros. Agora, a China fala grosso porque pode falar grosso, e tem se preparado para isso. Então, você pergunta sobre tarifaço. Na medida que os Estados Unidos tentaram impor altas tarifas à China, a China também sinalizou o seguinte: bom, eu detenho cerca de 80% da extração e processamento industrial de terras raras, e que são elementos que são usados em computadores, jatos militares, equipamentos, mundo afora. É como se fosse uma mensagem assim: quer falar grosso comigo? Eu também posso falar grosso. Eu tenho muitas condições para isso. E a China, também nessa área, ela está se preparando. Há 20 anos ela vem operando nessa área de terras raras. E foi uma descoberta relativamente recente do mundo ocidental, digamos assim, do alto nível de dependência que o Ocidente tem
desses elementos de terras raras que a China extrai e processa. Então, as cartas da China, elas vão sendo tiradas da manga e jogadas em cima da mesa. Então, esse é um exercício chinês de paciência, olhar de longo prazo, e quando bate alguma ameaça como essa, tarifaço, tá bom, eu também tenho condições de impor tarifas, eu também tenho condições de não liberar certos elementos, certos produtos no mercado internacional. É interessante que, numa visita a Pequim nos últimos dias, o CEO do JP Morgan, um grande banco americano, Jamie Dimon, ele disse o seguinte, que o que nós estamos vendo é que a China é quem tem sido o país mais consistente nas relações com os outros países. Ou seja, um americano, CEO de um dos mais importantes bancos americanos, dizendo que, olha, a China, entre aspas, está sendo o adulto na sala, né? Ou seja, trabalhando de uma maneira mais consistente e elaborada e estratégica. Perfeito. Ciro Reis, nosso colunista aqui do CNN Money, é sempre bem-vindo, meu querido. Obrigada pela sua parceria aqui sempre. Boa quinta-feira para você. Até uma próxima. Para você também, Débora, obrigado. Até mais.